Olá, bem-vindo ao Papo Sustentável ODS na Prática. Convido você a permanecer conosco para ouvir dicas, histórias que nos inspiram a construir uma sociedade mais justa, mais próspera, mais sustentável. E hoje nós estamos com um professor, acadêmicos da UDESC aqui do Alto Vale, compartilhando projetos que conectam o UDESC, que é signatária do Movimento Vale Europeu, dos ODS Santa Catarina. Então eles estão podendo compartilhar conosco algumas ideias que inspiram a você e que contribuem lá na ponta, né? Não ficam só no meio acadêmico, eles estão indo para a sociedade, aí fazendo e cumprindo o seu papel de extensão universitária, né? Levando para a comunidade. Então, bem-vindo a você, professor Paulo, ao Felipe, a Laura, que está aqui conosco também, são acadêmicos de Engenharia de Software e Ciências Contábeis, né? O professor Paulo é professor de Engenharia de Software, que está conosco hoje para compartilhar um projeto peculiar, interessante, inspirador. Eu já tentei jogar xadrez, mas assim, né? Tem que ter cabeça, tem que estar paciente, tem que ter estratégia, e isso é inspirador, né? Então, de tudo isso que o xadrez contribui. Então, bem-vindos mais uma vez, professor. Conte um pouco para nós como surgiu esse projeto, quando surgiu, para a gente entender, e ele conecta com o ODS da saúde, da educação, das instituições e parcerias e paz, né? Tem vários ODS aqui conectados com o projeto iniciado aí pela UDESC, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, Jean? A gente fica muito feliz aí de poder vir conversar com você aqui e contar um pouquinho aí do projeto, né? Ele surgiu, na verdade, há bastante tempo atrás, tem um ex-aluno nosso, que é o Jorge, que ele costuma formar muitos professores ali na região, né? E aí, conversando com ele me contou que ele já jogava há bastante tempo e aquilo ficou assim na minha memória, sabe? Daí eu saí para fazer o doutorado, voltei e eu pensei, poxa, podia chamar o Jorge ali pra gente abrir um projeto de extensão de xadrez, porque enfim, Ibirama já tem uma certa tradição, né? Há um tempo atrás existia o TAXI, que é o Torneio Aberto de Xadrez de Ibirama. Então tem muitos jogadores lá, inclusive outros professores da UDESC, né, da ESAG lá de Florianópolis, que jogam, né? E aí isso surgiu essa ideia e eu sempre fui apaixonado aí pelo xadrez, né? E nós tivemos na época da pandemia, o xadrez cresceu muito, assim, sabe, né? Porque veio a pandemia, as pessoas, né, em casa, sem muito o que fazer e tal, e o xadrez online cresceu bastante nessa época. Então, e também nós tivemos uma série, né, do streaming que ficou muito famoso, né? E também motivou muita gente a jogar. Então eu pensei, poxa, por que não, né? Aqui em Ibirama não tem, existiam alguns esforços, a gente queria, na verdade, unir mais, fortalecer mais esse movimento de xadrez ali. Eu conversei com o Jorge, né? E aí a gente começou o projeto dessa forma, né? Que maravilha! Então eu quero te perguntar aqui, Felipe, que benefícios tu vê direto, né? Além da tua experiência, da forma que tu pode contribuir, me fala um pouquinho até que ele vai para fora, então ele atende crianças, idosos, a comunidade, e aí conecta com o ODS de inclusão, de desigualdades, conecta com saúde mental, já que você falou, né, da pandemia ali, que as pessoas, né, ocuparam o seu tempo com um esporte tão interessante. Compartilhe a sua experiência, o que benefício trouxe para você e para a comunidade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite, né? Muito obrigado por chamar a gente para participar aqui hoje, né? E, assim, de maneira geral, eu acredito que o xadrez, ele traz benefícios maravilhosos, tanto para a parte intelectual, quanto para toda a parte psicológica de todo mundo que joga. Principalmente na parte psicológica, né? Uma coisa que a maioria das pessoas geralmente associa é o xadrez à inteligência, a padrões intelectuais, mas uma coisa que o pessoal não vê, que mexe bastante, é com o psicológico das pessoas que jogam. Então, o xadrez, ele é hoje classificado justamente como um esporte, justamente por todo esse impacto que ele traz no psicológico e na cabeça do atleta, né? Então, a gente vê muitos jogadores profissionais, por exemplo, lá no dia a dia, com batimentos extremamente acelerados quando estão jogando, e as pessoas não conseguem entender, geralmente assim de cara, né, o porquê que aquilo impacta tanto, mas o xadrez, ele é um esporte onde cada decisão é única e exclusivamente sua. E aquela decisão vai impactar totalmente na sua partida e no seu campeonato, né? Então, você vê no dia a dia que
tudo que você vai fazer lá dentro tem a sua importância, né? E os benefícios que isso traz diretamente para a pessoa é justamente que o xadrez ele está vinculado com o dia a dia da pessoa, né? Então as decisões que ela vai aprender a tomar ali com relação a uma situação crítica que ela tá é o mesmo tipo de decisão que ela vai tomar com uma situação crítica que ela vai ter no dia a dia, né? Então muitas vezes aquele tipo de decisão, aquele tipo de momento que ela vai passar ali no próprio jogo é uma coisa que ela vai estar diretamente associada às decisões dela do dia a dia e ao que ela vai passar no dia a dia dela. Perfeito, olha, mais um ODS falando de paz, justiça, né? Tomar uma decisão pensada que tem consequências, pode ser boas, pode ser ruins, vai te ajudar no dia a dia, então mais uma contribuição. Professor, nos fale, quem quiser participar, né? Eu sou aluno da UDESC, mas não sou aluno, também posso participar, o meu pai gostaria, conta quem participa hoje, que idade, se tem o idoso, se tem a criança participando, até para a gente estar inspirando outras pessoas, quem sabe, a participarem. Então, Jean, nós temos as aulas no sábado, né, onde elas são abertas para todos, da 1h30 da tarde, das 13h30 às 17 horas, né? E ela é aberta, não precisa de inscrição, é só chegar lá na recepção da UDESC, né? Perguntar onde que é o xadrez, mas é na sala 204 do prédio principal lá. Então todos os sábados nós estamos lá, né? Para que eles joguem, para que eles socializem, para que eles aprendam. Então nós damos treinamento, nós colocamos eles em algumas situações que eles têm que saber que posição eles vão jogar, né? Então, como o Felipe falou, assim, o xadrez ele é um jogo, né, que não depende de sorte, ele depende das decisões dos jogadores, né? Então isso faz com que né, tanto as crianças quanto os idosos ali, eles tenham que se planejar, poxa, então ele já pensa 1, 2, 3 jogadas para frente, isso é um planejamento que ele pensa para frente, né? Ó, se eu, também a questão do pensamento crítico, né? Poxa, se eu jogar aqui, a minha peça vai ficar em risco, então eu tenho que proteger, ou eu tenho que atacar, ele tem que tomar decisões ali o tempo todo, né? Então isso ajuda ali na educação, porque isso a gente leva para a vida, né? Muitas vezes a gente está sendo ameaçado, sabe? Ali no tabuleiro, né? E a gente tem que contrapor, a gente tem que... Não vou deixar ele me ameaçar, eu tenho que me posicionar aqui, senão ele vai ganhar o jogo. E isso acaba transformando, assim, as pessoas que jogam, né? Para que elas apliquem isso na vida delas. Então, às vezes, depois, né, quem começa a jogar, a gente percebe. De repente tem uma situação que está desconfortável e a pessoa se sente encorajada, às vezes, não, eu tenho que enfrentar, eu tenho que contrapor essa questão, porque ela não faz bem para mim, ela vai me prejudicar. Então é muito legal essa relação do jogo no tabuleiro com a vida real, assim, sabe? Como você falou, as ODS de justiça, né? A ODS de educação de qualidade, né? Porque ele tem que ter um pensamento crítico, ele tem que se planejar, ele tem que tomar decisões, ele tem que, enfim, realizar ações ali que podem prejudicar ele ou beneficiar ele, né? Então é bem interessante nesse sentido. Não, e olha que legal você traz aqui, primeiro para mostrar para quem está nos acompanhando, olha, estamos trazendo um outro lado dos ODS, que o pessoal acaba vinculando muito só ao meio ambiente, né? Então nós estamos falando aqui vários outros ODS, aqui com um projeto que precisa, mas como ele contribui, além do desenvolvimento cognitivo que proporciona naturalmente pela participação, eu acredito que auxilia nesse pensamento crítico, mas aqui tem uma questão da inclusão, né? Assim, é gratuito, né? Vocês aprendem também cedendo parte do tempo de vocês em prol da comunidade, então é isso mesmo, é gratuito, tu participou, tu convidou, quiserem ir lá participar, não precisa ser de Ibirama, pode ser de outra cidade, né? Mas para estar participando lá desse projeto? Exatamente como você falou, o xadrez ele é hoje em dia um esporte que ele traz essa questão de inclusão para todos os sentidos, não só na questão financeira, né? Então não é só na questão da gratuidade, como se ele disse, é gratuito, qualquer um pode jogar, mas ele também traz a inclusão na questão de diversos tipos de deficiências que a gente tem. Então o xadrez ele é um esporte que muitas pessoas pensam, para você jogar você tem que ter muitas qualidades, né? E no fim das contas ele é um dos esportes mais inclusivos que tem, porque você pode jogar mesmo sem enxergar, você pode jogar mesmo sem ouvir. Então
tem diversos tipos diferentes de inclusões que o xadrez traz no dia a dia para as pessoas. Tanto na questão de deficiências, quanto na questão de idade. Qualquer criança pode jogar, qualquer idoso pode jogar. Então a gente tem aí, no dia a dia, muitos prodígios, né, que começam a jogar assim, xadrez extremamente bem lá com seus 4, 5 anos de idade, enquanto a gente também tem pessoas já mais de idade, né, com seus 70, 80, às vezes 90 anos que estão lá jogando e dando um couro no pessoal mais novo, né? Não, então fala mais. Tu estás trazendo aqui um outro aspecto que é a acessibilidade, que é perfeito, né? Assim, uma pessoa com uma deficiência física pode participar, um idoso pode participar, uma criança pode participar. Então não tem idade, não tem questão financeira. Então me conta mais desses idosos que estão participando e também uma dica assim, porque eu vou admitir assim, quando eu olhava, eu achava meio difícil, assim, olhando de fora assim, mas eu tenho que saber o que cada um faz, o que pode fazer, o que não pode, mas daí eu vi na internet que se eu jogar assim, o cara me mata em 6 jogadas, né? Não tem essa historinha que se eu joguei aqui, ele vai lá e acaba com o jogo, eu falei, não pode ser assim, então me conta. Do pastor, né? Isso me assustou, eu falei, nossa, então eu tenho que gravar isso aqui para ver como é que vai ser. Então, como que é, assim, para desmistificar essa coisa de que não é acessível, que é difícil, né? Para quem está pensando, olha, eu estou pensando no esporte, por que não o xadrez? Então, já, ele tem os movimentos das peças, né? A gente acaba tendo que aprender esses movimentos porque, enfim, cada uma tem a aplicação ali dentro do jogo. Mas hoje em dia, nós temos alguns sites gratuitos aí na internet que ensinam tudo com bastante clareza, assim, esses movimentos. Tem exercícios para você praticar o movimento de cada peça, né? Então, um deles é um de software livre, que é o lichess.org, né? Então, você entra lá, tem lá, aprenda. E daí, o movimento das peças. Daí ele vai mostrar como é que anda a torre, como que anda o bispo, né? Então, cada peça ali apresenta de uma forma bem lúdica, assim, né? Então, ele coloca umas estrelinhas, até para as crianças, assim, elas gostam, né? Ele coloca uma estrelinha, onde é que a peça pode movimentar, daí a criança movimenta ela para aquele lugar da estrelinha. Então, é bem legal, assim, né? Para aprender hoje em dia tá muito fácil. No celular, então, às vezes você tá ali esperando, né? Na fila, alguma coisa, você pode pegar o celular e jogar uma partida, ou aprender a fazer um exercício ali, né? Meu colega professor, a hora do intervalo da reunião, olha pro lado, ele tá ali no celular. É meio viciado já, porque é sempre. Deu uma pausazinha, ele já vai ali. Eu falei, cara, agora vai voltar a reunião. Peraí, agora não dá. Mas olha, o nosso tempo já está acabando. Quero aqui mais uma vez agradecer assim, a presença de vocês por compartilhar um pouquinho dessa história inspiradora, né? Vocês que têm doado, né, parte dessa iniciativa em prol da comunidade. Queria que vocês finalizassem aqui, tanto você, Felipe, acadêmico, como você, professor, com alguma dica, alguma história, alguma inspiração, pode ser uma dica de livro, uma dica de vídeo, sites, séries, né? Para quem... O professor já nos deu uma dica aqui de um site, né? Para quem queira também conhecer o xadrez, mas quem queira participar. Eu entro em algum site, como é que queira participar, eu só chegar lá no sábado, naquele horário, no local tal, já começa a participar. Então, começo com o professor e depois passamos para o Felipe, por favor. Então, assim, como mensagem final aí, né, eu acho que o xadrez, ele desenvolve uma série de aspectos cognitivos, né? Ele desenvolve uma série de aspectos sociais também das pessoas, então é muito divertido. Esse sábado o tempo passa voando, de repente deu o horário, o pessoal não quer ir embora, assim, então é bem legal assim, nesse ponto, né? Como recomendação, eu diria aquela série lá, né, o Gambito da Rainha, né, chama, que é muito legal de ver e é bem inspiradora nesse sentido. Muito bom, muito obrigado, professor. Felipe. Bom, então, para finalizar também com uma mensagem final, eu gostaria de dizer que, assim, o xadrez, ele é uma coisa que as pessoas às vezes olham assim com um certo medo, um receio de jogar, mas eu digo, vá, jogue, experiencie pelo menos uma vez, vai lá, joga uns 20 minutinhos, tente procurar o clube da sua cidade, né? A gente tem o nosso à disposição ali para todo mundo que quiser ir. E eu diria que o xadrez é uma experiência assim que ela muda a vida, ela envolve todos os parâmetros da sua vida de maneiras diferentes, assim. E como dica / conselho, assim, né, eu diria que pro pessoal que gosta mais de YouTube, etc., tem o canal do Rafael Chess lá, que é um canal muito
muito tranquilo de você assistir, você não precisa ter nenhum conhecimento avançado de xadrez para entender, é muito dinâmico, muito legal. E site, o professor tinha comentado do Lichess ali, né, que é um site online gratuito, onde também é muito fácil de você jogar e aprender. E acho que, para finalizar, eu gostaria de dizer também que tem um livro que é muito legal de um grande mestre e ex-campeão internacional, que é o Garry Kasparov, né, que é o livro Meus Grandes Antepassados, né, que é um livro onde ele conta a história, assim, não só a história do xadrez, mas também a história de tudo que envolve política, de tudo que envolve os movimentos que passaram e como aquilo afetou, assim, o pensamento de grandes mentes do xadrez, etc. É um livro que muda bastante o jeito de ver o mundo, assim. Maravilha. Muito obrigado ao Desk, ao professor, ao Felipe, à Laura aqui, né, por estar aqui conosco. A você que nos acompanhou, ficando com essas dicas, estava na dúvida como é que eu posso contribuir com os ODS, talvez participando de projetos como esse, com conexões que são geradas como projetos como esse, que ajudam na inclusão, na acessibilidade, no desenvolvimento cognitivo. Então, até o próximo Papo Sustentável.